Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! As Leis Morais segundo Kardec, 10 de 11. Na terceira parte de sua obra fundamental, O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, inspirado pelas entidades superiores que supervisionaram seu trabalho, elabora uma longa e substanciosa exposição da lei divina ou natural e a subdivide em 10 capítulos, assim denominados: Lei de Adoração, Lei do Trabalho, Lei de Reprodução, Lei de Conservação, Lei de Destruição, Lei de Sociedade, Lei do Progresso, Lei de Igualdade, Lei de Liberdade e Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nesta série de 11 vídeos, vamos condensar o que há de essencial nessas leis, procurando facilitar seu entendimento e assimilação pelos nossos irmãos internautas. Dito isto, vamos à 10ª subdivisão, intitulada Lei de Liberdade. Kardec pergunta e as entidades superiores respondem. Pergunta: haverá no mundo posições em que o homem possa gozar de plena liberdade? Resposta: não, porque todos vós precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Pergunta: em que condições poderia o homem gozar de plena liberdade? Resposta: nas condições do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar e, portanto, nenhum deles goza de liberdade absoluta. Pergunta: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? Resposta: de modo nenhum, porque este é um direito que lhe vem da natureza. Pergunta: haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é um abuso da força que desaparecerá com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Resposta: sim, mas para que as mais inteligentes as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender as pessoas dessas raças como se fossem bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. São insensatos que nada enxergam senão a matéria. Mais ou menos puro é o espírito, não o sangue. Pergunta: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, pois não deixam que lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Resposta: digo que esses feitores compreendem melhor os seus interesses.
O mesmo cuidado eles dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como se fossem mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Resposta: no pensamento goza o homem de liberdade plena, pois não há como lhe opor obstáculos. Pode-se deter o vôo do pensamento, mas não se pode aniquilá-lo. Pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: sim, ele é responsável perante Deus. Mas, como só Deus conhece os pensamentos do homem, somente ele pode condená-lo ou absolvê-lo segundo a sua justiça. Pergunta: o que é a consciência? Resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Pergunta: o homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência? Resposta: não, porque só Deus tem o direito de julgar a consciência. Assim como os homens regulam as relações de homem para homem pelas suas leis, Deus regula as relações entre a divindade e o homem pelas leis da natureza. Pergunta: o que acontece quando se opõem obstáculos à liberdade de consciência? Resposta: constranger os homens a agirem contra o seu modo de pensar é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Pergunta: será toda e qualquer crença respeitável, mesmo quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável quando sincera e que conduz à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Pergunta: será repreensível o homem que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Resposta: agir assim é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Resposta: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Comentário de Kardec: reprimir os atos exteriores de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. Pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou pode-se, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Resposta: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai como ensinava Jesus, servindo-nos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-lo seja agir com violência, porque a convicção não se impõe. Pergunta: por quais meios
se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, aquela que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta: a doutrina que representa a expressão da verdade será aquela que fizer mais homens de bem e menos homens hipócritas, vivendo e ensinando a viver a prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal pelo qual reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por resultado semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Pergunta: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: se o homem tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem não passaria de simples máquina. Pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira pela qual procedem. A desgraça não estará no seu destino? Resposta: são talvez provas que lhes caibam sofrer e que elas escolheram antes de reencarnar. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que muitas vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Tratais de conservar pura consciência nos males que vos afligem e bastante consolados vos sentireis. Pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há fatalidade nisso? Resposta: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é um instante da morte. Chegado esse momento, de nenhuma forma conseguireis escapar dele. Pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes o espírito do homem também o sabe, pois isso pode lhe ter sido revelado quando escolheu este ou aquele tipo de existência. Pergunta: do fato de ser infalível a hora da morte, pode-se deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Resposta: não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com a finalidade de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Pergunta: há fatos que forçosamente devam acontecer e que os espíritos não possam evitar mesmo que o queiram? Resposta: sim, mas são fatos que tu mesmo escolheste antes de reencarnar. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede contigo esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal maneira que, se não o tivesses praticado, o acontecimento não se daria. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é do que resultado da tua imprudência. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes que possam influir sobre o moral, estão inscritos em teu destino, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. A Lei de Liberdade. Caros amigos internautas, este capítulo sobre a liberdade é longo e tivemos que sintetizá-lo drasticamente, mas podemos destacar 3 pontos muito importantes em seus ensinamentos.
Primeiro ponto. Um homem pode isolar outro homem do mundo, prendendo-o numa prisão incomunicável, mas não pode limitar seu pensamento. Só no pensamento o homem é totalmente livre. João, preso na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. Segundo ponto. A consciência é o pensamento mais íntimo do homem. Por isso, a liberdade de consciência é um território sagrado. Constranger os homens a agirem contra o seu modo de pensar é torná-los hipócritas. A melhor religião ou filosofia é a que fizer mais homens de bem e menos homens hipócritas. Terceiro ponto. Fatal na vida é só o momento da morte. Tudo mais é negociável. Mas, como você não sabe se a sua hora chegou, é lícito usar de todos os meios ao seu alcance para escapar da morte. Não seja fatalista ou conformista. Se alguém levanta um porrete para esmagar a sua cabeça, não diga, é o meu karma. Mas, ao contrário, converse com a pessoa, argumente, faça-a mudar de ideia. Se não conseguir, é seu karma. Se conseguir, ponto para você. O homem sempre confunde acontecimentos materiais com acontecimentos morais. Os acontecimentos da vida física podem ser fatais, mas os da vida moral nunca são. Ninguém nasce predestinado ao crime, porque o homem tem o poder de decidir se vai matar alguém ou não. É um acontecimento da vida moral. Mas você não pode escapar de um terremoto, porque, por ser um acontecimento da vida física, a causa está fora de seu poder de decisão. Comentário de Kardec. Fora da matéria, o espírito escolhe as provas que passará em sua próxima existência para seu aperfeiçoamento, e nisso consiste seu livre-arbítrio. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Portanto, nenhuma desculpa o homem poderá alegar para os delitos que vier a praticar, a menos que anule a sua razão e se equipare aos seres brutos. Se a chamada fatalidade anulasse a vontade do homem, ele não passaria de máquina. De que lhe serviria a inteligência se ele se encontrasse sempre dominado pela força do destino? A fatalidade, portanto, só existe no gênero de vida que o homem escolheu para passar por suas provas, expiações ou missões. O nosso mundo é um dos menos adiantados, porque aqui predominam os espíritos maus que o habitam. Façamos todos os esforços para nos melhorarmos e o mundo irá melhorar conosco. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.